dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de introdução à computação, nossa aula de número 15. Nós vamos fazer uma revisão hoje de todo o conteúdo que nós vimos nesse trimestre até então, certo? Para isso, nós temos um baita de um Kahoot para nós fazermos. Eu sei que vocês não gostam do Kahoot, mas a gente vai fazer um sacrifício hoje, né? Puta, Kahoot é chato, mas, né? A gente faz um esforço. Vamos abrir aqui, então, o Kahoot. Deixa eu achar esse cara. Cadê? Aqui. Venha pra cá. Senha. Iniciar. Por favor, pessoal, entrem neste link aqui. Deixa eu até fixar esse cara. Ou escaneiem ele, né? Ou coloquem o código ali, o PIN. Entrem lá no Kahoot, nós já começamos. Crava Rede, Brisa, NBA Brasil. Vascão. Kamikaze. Zezé de Camargo. Malai. Professor criativo. Vascão. Mal. Tigresa. Os caras acham que vão fazer eu cair nessa. Vão entrando aí, galerinha. Só que vamos melhorar esses nomes aí, que tem uns nomes que está um pouco demais, galera. Tigresa eu vou deixar porque já participou de outros. Ah, uma massa frango de volta. Uma vez tomou um pau a massa frango. Vamos ver se vai bem nessa. Esse Kahoot aqui é grande, galera. Tem 30 e poucas perguntas, eu acho. Não. Nomes decentes, galera, por favor. Tranquilo, não. Eu tô esperando aqui, Guilherme. Não se preocupe. Vocês estão em quantos na sala, só pra eu ter uma noção? Vamos esperar mais uns minutinhos aí e a gente já começa, galerinha. Vão entrando, por favor. Mais um quinta série ali, né? Já lambi pau. Pois é. Menos quinta série, galerinha, nos nomes.
Vai ficar em 23, então? Guilherme, tem alguém com problema aí? Opa, só porque eu falei, entrou mais um monte de gente. Vamos esperar 1 minuto e a gente começa. O pessoal tá entrando ainda. Bora lá, 26 mesmo? Todo mundo? Simbora então? Vamos lá. Entrou. Quem não entrou, fica pra próxima. Primeira pergunta: qual dispositivo de armazenamento usa memória flash sem partes móveis para maior velocidade? É o HD, o disco rígido? É o SSD, a unidade de estado sólido? É a memória cache ou é o DVD VROM? É o SSD, galera. Certo? Vamos ver o resultado. Massa frango na frente. Muito bem. O SSD, então, certo? A sigla é uma sigla em inglês Solid State Drive, certo? Ele usa chips de memórias flash, certo? Que não tem partes móveis, não tem partes mecânicas, né? Para guardar, então, informação, certo? E ele é muito mais rápido para guardar e para ler informação do que um HD normal, tá? Ele é mais resistente a impactos também. Você deixar cair não vai ser tanto um problema quanto um HD normal, certo? O HD que tem discos lá, aquele cara, se você deixar cair no chão, bater, vibrar, já pode dar um monte de problema. Beleza? Próxima pergunta. Qual tipo de armazenamento permite acesso aos arquivos de qualquer lugar via internet? É o HD externo compartilhado, um pendrive de alta capacidade, um armazenamento em nuvem, o SSD interno. É um armazenamento em nuvem, pessoal. Vamos dar uma olhada no porquê. Vamos ver o resultado primeiro. Fanny e Thaís subiram bem. Boa. Né? O armazenamento em nuvem, ou a gente chama de cloud, né? Ah, tá na nuvem, tá no cloud. Né? Ele guarda os nossos dados em servidores online de terceiros, de empresas, certo? Ah, eu tenho armazenamento no Google Drive, está armazenando armazenamento na nuvem do Google, né? E ele permite que nós acessemos nossos arquivos guardados lá via internet, certo? E de diversos dispositivos, pode ser no celular, pode ser no notebook, pode ser aonde for. Beleza? Vamos para a próxima. Dispositivos como HD, SSD e pendrive são não voláteis. O que isso significa ser não volátil? Que eles são à prova d'água, que eles usam discos magnéticos, que eles são extremamente rápidos ou que eles não perdem os dados quando a energia é desligada. O que vocês me dizem? Ficou entre são extremamente rápidos e não perdem os dados quando a energia é desligada. Vamos ver o porquê que é a última. E mudou bastante coisa. Nossa, a crava-rede subiu um monte.
Nem tava no top 5, tá lá no top 5. Tá em primeiro agora. Cellbit apareceu também. CR7 subiu 9 posições. Ô, louco. Próxima. Né? Antes disso, o porquê, né? O que significa ser não volátil, né? Um dispositivo não volátil, ele vai manter os dados gravados, mesmo sem energia, certo? Diferente de quem? Diferente da memória RAM, certo? Memória RAM é volátil. Quando você desliga o teu computador, tudo que estava na memória RAM é apagado. Não é assim com o nosso HD, não é assim com o nosso pendrive, né? Bora para a próxima. Para transportar um trabalho escolar de um PC para outro de forma física e prática, você usa um HD interno, um pendrive, um SSD M2 ou uma memória RAM? Pendrive, quase todo mundo acertou. Boa. Vamos ver o resultado. CX7 subiu mais ainda. Está em quarto já. Legal. Né? O pendrive, então, ele é uma forma de você transportar arquivos de forma física, certo? De forma fácil. Né? Vai ser um cara pequeno, tamanho de um dedo, menor até, se duvidar. Ele vai utilizar de conexões USB, né? Você conecta numa porta USB. Não tem muito segredo aqui. Vocês foram bem. Próxima pergunta. Qual o principal dispositivo de entrada usamos para digitar textos e comandos? Seria mouse? Seria... Opa, mas agora o professor sacaneou vocês, né? Tem 2 mouses ali. Considere o segundo mouse como teclado. Perdão. Tem webcam e tem scanner. Essa aí foi sacanagem, né? É o segundo mouse, que não é mouse, é um teclado. Essa aí foi sacanagem mesmo, perdão. É o teclado, né? O teclado ele é essencial, então, para inserir textos, números e comandos, né? Permitindo que a gente se comunique de forma escrita com o computador. Próxima pergunta. Se você precisa digitalizar uma foto, né, passar de papel para um arquivo no PC, o que você usa? A webcam, você usa uma impressora multifuncional com scanner, você usa um microfone, você usa um projetor. Aqui não tem segredo, né, meus caros? Você vai utilizar um scanner. Né? Ele vai capturar a imagem de um documento físico e vai converter para um formato digital. Muito bem. Para uma chamada de vídeo, que dispositivo de entrada que vai capturar a nossa imagem? Seria um monitor, uma webcam, um scanner ou um microfone? Isso aqui é de boas, né, pessoal? Vamos ver. Não tem segredo aqui, né? É a webcam. Quem colocou scanner, o scanner ele também captura a imagem, certo? Mas ele não vai capturar a nossa imagem, vai capturar a imagem de um documento, de um arquivo, de uma folha, né? CR7 subiu, louco. Próxima pergunta. Qual o dispositivo de entrada é essencial para interagir com interfaces gráficas, movendo um cursor? É o teclado, é a impressora, é o mouse ou é a caixa de som? Não tem segredo, né, galerinha? É um mouse, obviamente. Próxima pergunta. Qual o principal dispositivo de saída que exibe textos, imagens e vídeos? É o teclado, é o scanner, é o monitor ou é o mouse?
Tá fácil também, né? Obviamente, o monitor. Tá? O monitor, então, nos permite ver a interface gráfica, ver imagens, ver vídeos, ver textos, ver, certo? Algo que o computador quer nos exibir. Para ouvir músicas e sons de jogos, que dispositivo de saída que é utilizado? Não tem dúvida aqui, né, galerinha? É a caixa de som. Quem clicou em outro, clicou errado, só pode. Tá? Clicou por engano. As posições continuam as mesmas. Né? Então, a caixa de som, o microfone, ele vai transformar os sinais elétricos vindos do computador em ondas sonoras que nós podemos ouvir. Se precisar de uma cópia física de um documento, o que a gente vai utilizar para isso? Que dispositivo? Obviamente, a impressora. Não tem segredo, né, pessoal? Opa, vamos mudar agora. A característica de um monitor medida em Hertz que afeta a fluidez dos movimentos é a resolução, a taxa de atualização, as polegadas ou o contraste. Mudamos já de aula agora. Ficou entre resolução e taxa de atualização. O correto seria a taxa de atualização. Vamos ver o porquê. Vamos ver o resultado primeiro. Christopher, pela primeira vez aparecendo em quinto. Boa. 5 estão com 9 seguidas. Legal. Uma taxa de atualização mais alta, certo? O padrão é 60 Hz, uma taxa de atualização de 120, 144 e que for maior, certo? Ele vai redesenhar a imagem mais vezes por segundo, tá? E vai resultar em movimentos mais suaves, que a gente vai perceber de forma mais suave, então. Um 60 Hz, o que ele é? O monitor ele desenha 60 vezes por segundo a imagem na tela. 120 vai desenhar 120 vezes por segundo a imagem na tela. E por aí vai. Próxima. Qual componente conecta CPU e RAM e outras peças internas do computador? Digam lá. Ficamos entre fonte de alimentação e placa-mãe. A fonte de alimentação, ela se conecta a alguns componentes, mas não todos. Ele não vai se conectar à RAM, por exemplo, né? Fonte de alimentação para fornecer energia é a placa-mãe, a resposta correta, certo? Muito bem, Crava Rede se mantendo em primeiro, boa. Mostra Frango correndo atrás. Tá? A placa-mãe, então, é a principal placa que vai interligar todos os componentes, todos eles vão se encaixar nela. Os caminhos da placa-mãe de transferência de dados entre componentes são os... Esse cara é difícil. Slot de expansão, porta USB, é o chipset ou é o barramento, chamado buses? Buses. Essa foi difícil, a gente vai dar uma revisada depois, certo? Teve menos resposta, era correta, que era o barramento. Tá aí, subiu, boa. Né? Os barramentos, galerinha, eles são as conexões, são os caminhos, são as estradas, certo? Na nossa placa-mãe, que vão ligar diferentes componentes que estão conectados a ela. Entre o processador e a memória RAM existe um barramento entre eles, existe um caminho, uma conexão entre eles, onde eles trocam dados.
Muito bem. No painel traseiro do computador, as portas USB de rede de áudio fazem parte de qual componente? Da placa-mãe, certo? Vamos ver o resultado. O pessoal se manteve. Né? Essas portas externas ficam na parte traseira do nosso computador, onde nós vamos conectar periféricos, cabo de rede, esse tipo de coisa. Eles são, na verdade, eles fazem parte da placa-mãe, certo? Eles vão ficar voltados para trás, mas eles pertencem à placa-mãe. Próxima. Onde a placa de vídeo dedicada é geralmente conectada na placa-mãe? Tem uma placa de vídeo, aonde que eu conecto ela na placa-mãe? A grande maioria colocou em slots de expansão PCI Express, o chamado PCIe. Boa. Mudamos. A massa frango caiu, hein? Mas por muito pouco, por 4 pontos. É ridículo, né? 12 mil pontos, uma diferença de 4 apenas. Né? O slot de expansão, né, esse slot PCIe, que nós chamamos, ele é um barramento de alta velocidade, certo? Para conectar as placas de expansão, certo? Como, por exemplo, placa de vídeo. Extremamente rápido, tá? A conexão ali, o barramento, o caminho entre ele e o nosso processador. Próxima. Qual a menor unidade de informação digital que representa um 0 ou um 1? Qual deles que é mesmo? Ficamos entre bit e byte, mas a resposta correta é um bit. Né? Vamos ver o resultado? Mudanças, várias mudanças. Juninho, que estava em segundo, caiu. Mal, acertando 3, boa. O bit, certo? Que significa um binary digit, um dígito binário. Ele é a nossa unidade fundamental, ele é um átomo da informação, ele é a menor unidade de informação possível, certo? Todas as outras unidades de informação, certo? Eles são agrupamentos de bits, tá? Próxima. Um grupo de 8 bits, geralmente usado para representar um caractere, chamado de o quê? Um grupo de 8 bits, como nós chamamos eles? É um byte, exatamente. Tudo se manteve no ranking, no top 5 pelo menos. Né? Um byte, ele é um conjunto de 8 bits então, certo? É a unidade básica que a gente usa para medir o tamanho de arquivos e a capacidade de armazenamento, certo? A gente trabalha com byte, com os múltiplos de byte, né, com a escala em byte. É um kilobyte, é um megabyte, o que for. Próxima. Qual das seguintes unidades de medida representa a maior capacidade de armazenamento? Quem que é maior aqui? É um gigabyte, é um kilobyte, é um terabyte ou é um megabyte? Quem que é maior? É um terabyte. Perfeito. Opa. Tudo se manteve no top 5. Né? A ordem aqui de
de grandeza seria o quê? Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte e, obviamente, tem depois, certo? Ah, é um petabyte, é um hexabyte e por aí vai. 1 terabyte, ele equivale a 1024 gigabytes de espaço. 1 gigabyte são 1024 mega e por aí vai, tá? Próxima. O tamanho de um filme de alta definição é mais comumente medido em qual unidade? Um filme ele vai ser em kilobytes, em megabytes, em gigabytes ou em terabytes? Vai estar em gigabytes a resposta, certo? Alguns colocaram em tera. É um filme de alta definição, tá? Que você compra legalmente. Ele não vai estar em terabytes ainda, tá? Mesmo que ele tenha 4K de resolução, certo? Ele vai estar medindo na casa dos gigabytes ainda, por enquanto. Só uma troca de posição, Juninho sobe, Tigresa cai. Né? Além de arquivos de filme, obviamente, o sistema operacional, os jogos também estão medidos na casa de giga. Não existem ainda jogos na casa de tera, ainda, né? Vamos ver o GTA 6. Próxima pergunta. A velocidade ou clock de uma CPU medida em ciclos por segundo usa qual medida? Qual medida que mede, né, ciclos por segundo? Hertz, bytes, bits por segundo ou rotações por minuto? Era hertz. Perfeito, certo? Quem colocou bits por segundo viu o segundo, né? Ciclos por segundo, bits por segundo. Mas não era. Vamos ver o pódio. Tudo se mantém ainda, né? A quantidade de ciclos, a quantidade de cálculos por segundo que uma CPU faz, ele está medido em hertz, então, na casa dos gigahertz atualmente, certo? Na casa dos bilhões de ciclos por segundo de processamento. A velocidade de uma conexão à internet, ela é comumente medida em o quê? Novamente, o professor sacaneou vocês nessa, né? Megabits por segundo e megabits por segundo. Porra, assim eu não ajudo, né? Essa aí foi sacanagem de volta. Era megabits por segundo. Perdão. A velocidade da nossa internet, certo? Tanto o download quanto o upload. O upload é você mandar arquivos do seu computador para a internet, enquanto o download é você baixar da internet. Ela é medida, então, em quantidade de bits que é transferidos por segundos, tá? Conexão, na maioria de vocês, deve ser em megabits por segundo. Não repare, não é megabytes por segundo, tá? Muito bem. Se a sua internet é de 100 megabits por segundo, qual a taxa de download aproximada em megabytes por segundo? Reparem, um é megabit, outro é megabytes. Como é que vai ser? 100 megabits por segundo equivalem a quantos megabytes por segundo? Ficou entre 10 e 12. Por que que é 12, galerinha? Por que que não é 10? Lembrem, estamos falando em megabits por segundo para bytes por segundo. Um byte, ele tem 8 bits. Nós vamos pegar a nossa velocidade e vamos dividir por 8, não vamos dividir por 10. 100 divididos por 8 vai dar 12,5. Nossa, frango sobe, tigresa sobe.
Boa. Crava a rede ainda dominando. Né? 1 byte, então, composto por 8 bits. Para converter de megabits para megabytes, nós dividimos por 8 apenas. A taxa de atualização de monitor, que é medida em Hertz, afeta principalmente o que para a gente? É a fluidez dos movimentos da imagem. Eu já tinha dado essa resposta em outra pergunta, né? Muito bem. Nada se altera no topo. Próxima. A rede Wi-Fi de sua casa que conecta seus dispositivos é um exemplo de quê? De uma WAN, de uma internet, de uma LAN ou de um Bluetooth? Entre internet e LAN. A resposta correta era LAN, já vamos ver o porquê. Giovana pulou da 5ª para a 2ª posição, boa. Né? A rede da nossa casa, certo? Nosso Wi-Fi lá, ele vai cobrir uma área apenas da nossa casa, uma área pequena, né? E vai ser uma área privada. Ele é um exemplo clássico de uma LAN, de uma rede de área local. Ele vai se conectar à internet, ele não é um exemplo de internet. Qual o maior e mais conhecido exemplo de WAN, uma rede de longa distância? A maior parte foi com uma rede de uma empresa. Só que a resposta correta era a internet. Já vamos ver o porquê. Somente a Giovana entre os top 5 acertou. Boa, Giovana. A internet, certo? Ela é uma rede, então, certo? De longa distância, certo? Ela é o maior WAN que existe. A gente vai dar uma revisada nesse cara também. Próxima. Qual a principal diferença entre uma rede LAN e uma WAN? Ficou entre o tipo de cabo usado e a abrangência geográfica, e alguns colocaram a quantidade de computadores. Tá? A quantidade de computadores não é necessariamente a principal diferença. Tá? Eu posso ter redes LANs monstruosas dentro de um prédio, por exemplo, por exemplo, uma empresa. Certo? A principal diferença é a abrangência geográfica. Uma LAN ela vai ser contida a uma área física, certo? No máximo um prédio, uma escola, né? Enquanto que uma WAN ela tem uma distribuição geográfica, pelo menos entre cidades, possivelmente mundial. CR7 subiu. Muito bem. A maior diferença é o alcance, certo? LAN são locais, são prédios, são casas, enquanto que WANs são grandes distâncias geográficas. Está no W de WAN, certo? Wide, largo. Próxima. Compartilhar uma única impressora entre vários computadores é uma vantagem de ter uma o quê? Ter uma rede de computadores, perfeito. Juninho volta para o top 5.
principais objetivos de termos uma LAN, galerinha, é exatamente o compartilhamento de recursos, certo? Compartilhar impressoras, compartilhar arquivos, compartilhar acesso à internet, por exemplo. Muito bem. Próxima. Qual componente conecta a sua casa à internet e direciona o tráfego? É um roteador, boa. Oh, eu fiquei surpreso com essa. Eu esperava mais gente colocando o switch. Legal. Tá aí, sobe. 4 seguidas. Muito bem. O pessoal tá bem emparelhado aí. O roteador, então, certo? Ele vai receber pacotes de dados e vai encaminhar para o destino correto, certo? Ele vai conectar, então, redes diferentes. Vai conectar a nossa LAN com uma WAN, com a internet, na maior parte dos casos. Próximo. Dentro de uma LAN, qual o dispositivo que conecta vários aparelhos com cabo e distribui os dados entre eles? A maior parte colocou modem roteador. Não é a principal função de um roteador fazer isso. A principal função do roteador é o quê? É exatamente conectar a nossa rede local, nossa LAN com a internet. Era o switch, nós vamos dar uma olhada no switch mais pra frente de volta. Thaís e Maia metendo brasa, boa. Né? É o switch que vai distribuir o tráfego de rede, o tráfego, melhor dizendo, dentro de uma rede local, certo? Ele vai conectar vários dispositivos entre si. Vamos dar uma olhadinha de novo nele daqui a pouco. O cabo de rede mais comum com o conector RJ45 é qual? É o cabo de par trançado, internet, perfeito. Nada se altera. Muito bem. Última. A tecnologia que permite a criação de redes locais de uso sem fios é chamada de o quê? É chamada de Wi-Fi. Boa, pessoal. Vamos ver o resultado final, então. Vamos ver o pódio. Terceiro lugar, a Giovana. Boa, orra. Conseguiu chegar em terceiro. Thaís em segundo. Perfeito. E em primeiro lugar, ficou o Crava Rede. Dominou do começo ao fim. Legal. A Massa Frango em quarto, a Maia ficou em quinto, as gurias detonando aí, então. Parabéns, pessoal. Muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no resumo de como é que vocês se saíram, certo? A gente vai ver o que nós temos que melhorar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê o meu prêmio? Pensar em você. Não, mas tem que ganhar 3 seguidos, pelo menos. Massa Franco conseguiu ganhar 2 seguidas. Mas daí, né? Caiu e não se recuperou demais. Deixa eu só ver o relatório completo aqui, pessoal.
Só pra eu ver como é que vocês se saíram, o que que a gente vai focar. Usar hack não é possível. Não, o cara manja, ué. Temos 7 perguntas difíceis. Uhum. Tá. Vamos focar nas perguntas aqui que vocês tiveram mais dificuldade. Tudo fruto do YouTube. Perfeito, cara. Boa. Boa mesmo. Excelente. Hum. Muito bem. Deixa eu abrir aqui então o que nós vamos ver agora. Vamos dar uma olhadinha em você. Vamos olhar você. E o que mais? Cadê? Muito bem, galerinha. Ficou em segundo, Nicolas? Boa. Ficou em segundo nada. Ficou em segundo, não foi a Thaís? Você, a Thaís. Só um segundo, pessoal, que tá um cheiro de queimado aqui. Tá pegando fogo o estúdio, se duvidar. Comecei a sentir. Acho que a cafeteira aqui explodiu, pegou fogo, derreteu, sabe Deus. Ligaram sem água. Nossa senhora, cheiro de queimado aqui. Explodindo. Muito bem. Vamos focar então, galerinha, nas piores perguntas, nas piores respostas de vocês, onde vocês tiveram mais dificuldade. Primeira delas foi lá em armazenamento, certo? Vamos dar uma olhadinha em armazenamento. Nossa senhora, o cheiro tá bravo aqui. Que tipo de armazenamento que nós temos, certo? No computador. Nós temos o HD, certo? O HD ele é uma tecnologia mais antiga, ele funciona com discos magnéticos giratórios, certo? E ele é lido com com uma agulha, certo? Que lembra como por exemplo de um toca-discos, né? O HD é uma tecnologia então de discos magnéticos. A capacidade dele é geralmente alta, certo? Existem HDs hoje em dia com 20 TB de armazenamento que você consegue comprar. 20 TB vai estar tipo R$ 3.000. É grana, mas sabe, já foi muito mais grana 20 TB. Já foi impossível de ser comprado, né? E o HD, certo? Quando a gente compara com a outra forma de armazenamento persistente que nós temos local, que é o SSD, o HD é muito mais lento que o SSD, certo? Se você quiser fazer um upgrade no teu computador, quiser melhorar o teu computador, certo?
A primeira coisa que eu recomendo que vocês vejam é se vocês têm um SSD ou não, certo? Um SSD, ele é relativamente barato, certo? Você consegue SSD por menos de, sei lá, por 100zão, tá? E vai melhorar muito a velocidade do teu computador, certo? Trocar de um HD para um SSD, certo? É um upgrade monstruoso. Foque nisso antes de você for focar numa troca de uma placa de vídeo, de um processador, né? De outras coisas assim. Vale muito a pena, faz uma diferença muito grande. E o HD, certo? Ele é mais sensível a quedas, a impactos, certo? Exatamente por ele ser mecânico, certo? Ele é mais sensível, então, cuidado com ele. Nós vimos também aqui um vídeo do HD funcionando, ele é interessante, vamos pôr play só para ver. Repare, né? O disco ali em cima, ele gira então, e ele gira uma grande velocidade. Esse aqui acho que ele gira a 7.200 rotações por minuto. E tá ali a agulha lendo, certo? Lendo ou escrevendo no nosso disco. Temos ainda armazenamento em SSDs. Né? SSD é uma tecnologia bem mais moderna do que os HDs, certo? Ele se utiliza, então, de chips de memória flash, que é similar a um pendrive, um cartão de memória, certo? Só que ele é mais rápido e mais robusto do que um pendrive. Foi aqui que vocês tiveram bastante dificuldade, galerinha, nessa pergunta, tá? Então, o SSD usa memória do tipo flash. Chips de memória do tipo flash. Um chip não tem partes móveis, certo? Um chip de memória flash também não tem partes que se mexem. A capacidade dele também vai entrar na casa dos giga, dos tera. Só que o custo de armazenamento, né? Um custo de gigabyte, o custo de terabyte é maior do que um HD, certo? 100 GB de SSD e 100 GB de HD. 100 GB de HD vai ser bem mais barato do que 100 GB de SSD, certo? Só que a vantagem dele, apesar de ser mais caro, é que ele é muito mais rápido que um HD, certo? Novamente, é um upgrade interessante para vocês fazerem. Por ele não ter partes móveis, ele é mais resistente do que um HD a impactos, a vibrações, certo? E por ele não ter partes móveis também, ele é mais silencioso do que um HD. O HD, por ter partes móveis, por ficar girando e gerando a altas velocidades, ele faz barulho. Nós vimos o pendrive, vocês foram bem no pendrive, certo? Também usa memória do tipo flash e ele se conecta via porta USB. Não temos muito o que ver aqui. E por fim, o armazenamento em nuvem, certo? O armazenamento em nuvem, certo? Ele não fica na nuvem nos céus, né? Ele fica o quê? Em computadores físicos que não são nossos, certo? Vão ficar em grandes servidores de grandes empresas, né? Por exemplo, um Google, uma Microsoft. E são acessíveis via a internet. Você envia os teus arquivos via internet para ele, você recebe eles via internet lá do servidor. Cheiro aqui tá o bicho queimado e plástico queimado, derretido. Essas grandes empresas vão ter teras e teras, petabytes, exabytes de espaço de armazenamento, certo? Detalhe aqui, você tem que pagar a partir de algum momento, né? Algumas empresas monstruosas, tipo Google, te oferecem ali 15 GB de armazenamento, certo?
Ah, mas eu preciso de mais. Você vai ter que pagar todo mês, certo? Para manter. Eu tenho, por exemplo, um plano no Google, eu pago R$ 100 por mês para ter 2 tera. Né? É bastante espaço, mas também é caro, é caro. E muito bem. Dúvidas aqui em armazenamento, meu bom pessoal? Aonde que vocês tiveram dificuldade aqui? Foi em memória flash, certo? Mas ficou mais claro? Fez mais sentido? O que que vocês me dizem? Faz sentido para você? Eu sei, Cleiton. Você ficou em primeiro ali no carro. Quero saber o resto da galerinha. O que que vocês têm de dúvidas, pessoal? O que que vocês têm de questões, certo? Semana que vem nós vamos fazer uma prova com relação a tudo isso que nós vimos no carro. Aonde que vocês tiveram... Onde que vocês querem que eu revise? Onde que vocês têm mais dificuldade? Vai ter outro carro? Talvez semana que vem. Nós temos 2 aulas depois do intervalo, certo? Nessas 2 aulas nós não vamos ter carro, vai ser revisão, né? A gente vai ver novo conteúdo e vai ser revisão. Só que não vai ser não vai ser carro. Queimaram uma cafeteira aqui, Arthur, colocaram, acho que ligaram a cafeteira sem água, derreteu ela ali, pegou fogo e tá um cheiro de plástico derretido que tá o bicho. Só mais um. Semana que vem, né? Eu não posso passar um carro que eu não fiz pra vocês, galerinha. Esses carros eu tenho que fazer, tá? Eu não vou passar o mesmo pra vocês. Semana que vem, lá no nosso outro curso de lógica, quem sabe a gente não tenha um carro, tá? Talvez. Foi 32 questões, né? Ele mostra 64 porque eram 32 questões e 32 slides de resposta. Muito bem. Vamos para o próximo assunto que vocês se bateram um pouco, que foi aqui a placa-mãe e principalmente o barramento. Vamos dar uma olhada. Nós começamos lá com a placa-mãe, certo? A placa-mãe é o principal placa de circuito, certo? Do nosso computador. Qual que é a função da placa-mãe? É conectar fisicamente, certo? Encaixar de fato ali, sabe, físico o negócio? Todos os componentes essenciais do nosso computador, né? Eu vou encaixar nela uma CPU, vou encaixar nela RAM, vou encaixar nela nosso armazenamento, placa de vídeo, placa de rede, por aí vai. Né? Ele permite ainda, não é somente o encaixe, mas a conexão, certo? A comunicação, perdão, entre todos esses componentes. A troca de dados entre esses componentes e também a troca de energia, certo? O recebimento de energia desses componentes. A grande maioria dos componentes recebem energia pela placa-mãe. Placa de vídeo, às vezes, dependendo do modelo, certo? Se for mais, tiver uma demanda maior, ela pode receber energia também de forma direta, certo? Ela vai receber de qualquer forma da placa-mãe, mas ela pode receber ainda uma conexão direta da nossa fonte. Mas os outros componentes, não. Os outros componentes, eles recebem pela placa-mãe. Na placa-mãe nós encontramos uma socket para CPU, um encaixe para CPU, um encaixe para memória RAM, certo? Os slots, onde nós encaixamos nossos pentes de memória.
E temos slots de expansão ainda, certo? Para colocar placas de vídeo, de som, de rede, do que for, tá? Esses slots de expansão, eles são chamados de PCI Express, a tecnologia que ele usa, certo? PCI Express. Slot de expansão, tá? Não é uma garantia, só para vocês ficarem bem claros. Mesmo no computador desktop, certo? Existem placas mães que não têm slots de expansão. Você tem que ficar atento com isso. Ainda temos os conectores para os nossos HDs, para os nossos SSDs, certo? Vai ser do tipo SATA, a conexão. Na forma moderna vai ser um SATA 3. Isso numa placa-mãe para consumidor doméstica, né? Servidores têm outros tipos de conectores. E ainda temos o chipset da placa-mãe. O chipset ele controla o fluxo de dados entre os diferentes componentes. E por fim, no painel traseiro, certo? Que foi uma das perguntas lá do nosso Kahoot, nós temos os conectores para periféricos, né? Vou ter minhas portas de USB, HDMI, áudio, rede, né? Tudo na parte de trás. E chegamos finalmente nos barramentos. Aqui que foi o bicho, certo? Essa foi a questão mais difícil de todas do Kahoot. Vamos dar uma olhada de volta nesse cara, certo? Se a gente imaginar os componentes individuais como bairros, certo? Na nossa cidade, que seria a placa-mãe, certo? Cada componente é um bairro. Tem um bairro CPU, um bairro RAM, um bairro placa de vídeo. Os barramentos seriam o quê? Seriam as ruas que conectam esses diferentes bairros, né? Permitindo que os carros, nesse caso são sinais, certo? Trafeguem entre eles. O barramento, o que é então, galerinha? É uma forma dos diferentes componentes se comunicarem, é como eles se comunicam, certo? É através do barramento entre eles. A principal função do barramento é o quê? É transferir dados e sinais elétricos entre diferentes componentes, tá? Da nossa placa-mãe, ou, né, com os periféricos que nós conectamos na nossa placa-mãe. O barramento, as características dele são quais? A largura do barramento, ou seja, a quantidade de carros, de dados que podem passar de uma vez só. Quanto maior a largura, mais dados passam de uma vez só. Temos ainda a velocidade com que eles trafegam, certo? Não é somente a largura da estrada, certo? Essa estrada tem 4 faixas. Tá, o que adianta ter 4 faixas se a velocidade da estrada é baixa, o limite de velocidade? Tá? Tudo isso é importante. A velocidade é, então, o quão rápido esses carros podem viajar na nossa estrada. Ele é medido em megahertz ou gigahertz. Nós temos diferentes tipos de barramentos para diferentes finalidades, certo? O barramento da CPU com a memória RAM ele vai ser super rápido. O barramento da CPU com o slot de expansão também vai ser super rápido. O barramento do USB para CPU, esse cara vai ser menor, não tem tanta demanda assim. E aqui está um exemplo de uma placa-mãe, certo? Essa é uma placa-mãe aqui de top de linha nesse caso, certo? O que a gente tem aqui? No meio, o conector, o socket para nossa CPU, para o nosso processador.
Aqui do lado nós vamos ter os slots para a memória RAM, certo? Nesse caso ele tem 4 slots, você vai ter uma placa-mãe moderna entre 2 e 4 slots, certo? Isso para uma placa-mãe para consumidor, placa-mãe para servidor é outra história. Aqui está o nosso slot de expansão PCIe, certo? Nós temos 2 slots, temos esse aqui em cima, temos esse cara aqui embaixo, tá? E aqui atrás temos nossos conectores para periféricos, as entradas aqui USB, as entradas para entrada de vídeo, de som, né? HDMI, DisplayPort. Aqui entrada de áudio, ele tem lugar para antena, para Wi-Fi. Aqui em cima, entrada para rede, né? Para cabo de internet, entre outros. Nesse cara eu não consigo ver, eu creio que seja aqui do lado, tá? Ele vai ter a conexão para armazenamento, para HDs, para SSDs, certo? E aqui atrás dela é onde ela recebe energia, certo? Todos esses carinhas aqui, então, é onde você vai conectar os cabos da sua fonte para alimentar os componentes da placa-mãe. Muito bem. Os principais conectores e slots que nós temos, então, o socket da CPU, certo? O socket da CPU, onde nós encaixamos a CPU, tem que ter um detalhe, você tem que ter um cuidado, certo? Ele tem que ser específico para aquela família do processador. Como assim família? Para aquela geração do processador daquela empresa, tá? Tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. O que mais? Temos o slot de RAM, certo? Onde nós vamos conectar os nossos pentes de memória RAM. Detalhe aqui também, certo? Aqui também você tem que ver a versão da memória RAM que você vai utilizar, qual geração. É um DDR4, é um DDR5. Tem diferença? Tem diferença. Entre eles, não são compatíveis. Minha placa-mãe aceita DDR5, mas eu só tenho DDR4. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Se você tentar encaixar, vai dar problema. Os slots de expansão, certo? PCI Express, eles podem ter diferentes velocidades, certo? Temos, por exemplo, o PCI Express de 16 linhas, tá? Ele é o mais comum para placas de vídeo potente e ele é um slot mais longo, fisicamente mais longo, tá? Temos PCI Express de outros tamanhos, certo? De X1, X2, X4, X8, certo? São para outros tipos de placa. Por exemplo, uma placa de som, uma placa de rede. Outros tipos de componentes que nós encaixamos. Nós temos os conectores SATA para conectar HDs e SSDs. E nós temos ainda os conectores no painel traseiro, né? Os portas USB, os conectores de áudio, de rede, saídas de vídeo e por aí vai. Muito bem. Placa-mãe e barramento, galera. Dúvidas? Ficou claro aqui qual que é a função do barramento numa placa de rede, uma placa-mãe, perdão? Alguma dúvida aqui? Ficou claro? Perfeito. Diga lá, Gabriel. Qual que é a sua dúvida?
que é o barramento mesmo? Vamos voltar. Opa. O que é o barramento? O barramento, ele é a conexão entre os diferentes componentes, o caminho que conecta os diferentes componentes na minha placa-mãe, certo? O caminho que conecta eles. Um meta aí. Né? Por exemplo, como é que o meu processador, minha CPU, conversa com a placa-mãe? Com a placa-mãe não, perdão. Com a memória RAM. Como é que o processador conversa com a memória RAM? Ora, deve ter um caminho entre eles. Esse caminho é o barramento, certo? É por este caminho que ele vai trocar dados, né, com a memória RAM. Então, este caminho, ele tem uma largura, certo? Quantos dados atravessam ele de uma vez só? E ele tem uma velocidade, o quão rápido os dados são transmitidos entre eles. Certo? Barramento, então, são os caminhos, certo? Entre os diferentes componentes, né? A forma como eles trocam dados, o lugar por onde eles trocam dados, o caminho por onde eles trocam dados. Beleza? Ficou um pouco mais claro, Gabriel? O Ian mandou um barramento ali de uma instalação elétrica. Acho que não, hein? A ideia é basicamente a mesma, certo? Só que em vez de ser para uma casa, é para um computador. Ficou mais claro, Gabriel? Muito bem. E o último assunto que a gente vai revisar, que vocês deram uma penada ali, são os nossos componentes de rede. Vamos dar uma olhada nos diversos componentes que nós temos numa rede. Obviamente, nós temos a conexão física nos dispositivos de uma rede com fio, certo? Para isso, nós utilizamos de cabos. O mais comum numa rede residencial é o quê? É o cabo de par trançado, chamado cabo internet ainda, tá? Ele parece com um cabo de telefone, só que isso aqui vocês nem sabem o que é um cabo de telefone, né? Vocês não têm telefone fixo em casa, imagine, quem que tem telefone fixo ainda, né? Só que é mais grosso, e o conector é parecido também, né? Só que é parecido, mas não é igual. Ele usa um conector chamado RJ45. Dentro desse cabo, ele tem 8 fios trançados em pares, tá? E nós usamos eles para conectar computadores, notebooks, roteadores, switches, né? O que for fisicamente, certo? Via cabo, então. Este cabo ele tem diversas categorias, tá? As categorias definem a velocidade que ele suporta e a qual distância ele suporta essa velocidade, tá? Ainda tem diferenças de interferência e por aí vai. Cabo que é blindado, cabo que não é blindado, né? Blindado não pense, vou tomar um tiro. Não. Blindado contra interferências elétricas, né? Temos no mercado também Cat5e, Cat6, Cat6A, certo? Existem outros tipos. E nós temos ainda o cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica ele vai transmitir dados dando pulsos de luz através de um filamento que é de vidro ou de plástico. A vantagem dele é que ele é muito mais rápido, certo? Altíssimas velocidades ele consegue. Uma grande capacidade de dados de uma vez só, além da velocidade. E a longas distâncias, certo?
E ele ainda por cima é imune a interferências eletromagnéticas. A desvantagem é que ele é bem mais caro e bem mais delicado de se trabalhar com ele, tá? Em algumas residências você já tem esse tipo de cabo, tá? A tua internet chega até você diretamente na sua casa com o cabo de fibra ótica. Vamos ver os diferentes componentes da nossa rede, certo? O primeiro deles é o nosso roteador. A função de roteador é qual? É conectar diferentes redes. Por exemplo, a nossa rede LAN doméstica, a internet é uma rede WAN, certo? E ele vai encaminhar os pacotes de dados para o destino correto, tá? Ele olha para o endereço de destino de cada pacote e ele vai decidir qual que é o melhor caminho para ele chegar nesse destino. Um roteador doméstico ainda, ele pode servir como um ponto de acesso Wi-Fi, certo? A maior parte de vocês em casas, vocês devem ter, certo, Wi-Fi no teu roteador. Você não precisa de um aparelho separado para isso. Você pode ter um aparelho separado, mas o teu roteador ele já tem que fazer isso. E a maior parte deles ainda atua como um switch básico. Ele vai ter algumas portas atrás, certo? Para você poder conectar os diferentes computadores da sua casa, por exemplo, os diferentes dispositivos da sua casa via cabo. O próximo componente que nós vamos ver é o switch. O que faz um switch? Ele vai conectar diferentes dispositivos dentro de uma mesma rede, certo? Uma mesma rede LAN, tá? E permitir que eles conversem entre si. O roteador doméstico, ele tem essa funcionalidade básica de um switch, certo? Você pode ter ainda um switch dedicado, um equipamento, certo? Que é só para fazer isso. A gente pode pensar um switch como uma régua de tomada, um T de tomada, certo? Onde nós podemos conectar vários equipamentos ali, certo? Vários computadores dentro da mesma rede, tá? E ele vai receber dado de um dispositivo e encaminhar apenas para o outro de destino. Ele não vai encaminhar para todos os dispositivos. Ah, eu estou na minha rede, quero mandar imprimir um documento. Ele não vai mandar esse documento para todos os computadores da minha rede. Vai mandar somente uma impressora, certo? É o switch que gerencia, então, esses caminhos ali. Você vai para esse cara, tá bom. Qual que é o caminho que eu vou fazer? O switch, geralmente, ele opera dentro de uma única rede, certo? Para conectar os diferentes dispositivos lá dentro. Um roteador conecta redes diferentes, certo? Um switch dentro de uma rede, os dispositivos lá dentro. O teu roteador doméstico, certo? Lá que a tua operadora te fornece, ele vai ter atrás ali umas entre 3 a 5 portas, certo? De um modo switch do teu roteador. Obviamente, se você precisar de mais portas, você pode comprar um aparelho dedicado daí. Ele vai ter lá até 24 portas, basicamente. Depois nós vimos Wi-Fi e redes e pontos de acesso. Isso aqui vocês foram bem. Todo o resto aqui vocês foram tranquilos. Que horas são, galerinha? Pessoal, o resto aqui no Kahoot, pelo que eu tô vendo, vocês não tiveram maiores dificuldades, tá? Foi na parte de rede, dispositivos. E de placa-mãe. O resto das perguntas foram mais tranquilos. Deixa eu confirmar aqui.
Muito bem. Pessoal, a nossa revisão ela acaba por aqui, certo? Semana que vem nós vamos ter a nossa prova, tá? Na próxima aula que vem depois do intervalo, nós vamos fazer uma revisão também do conteúdo do outro curso. O conteúdo do outro curso não vai ter um Kahoot, tá? Pelo menos não essa semana. Além de revisão, a gente vai ver conteúdo novo, certo? Depois do intervalo. Semana que vem nós vamos ter a prova deste curso e a prova do próximo. No mais, meu bom pessoal, nós ficamos por aqui. Bom intervalo para vocês, nos vemos daqui a pouco. Até mais.